Estamos reunidos mais uma vez, não apenas para lembrar, mas para sentir o peso das vidas interrompidas, deputado Campetti, das famílias despedaçadas e das histórias arrancadas do tempo por uma violência que classificamos como inaceitável e absoluta. Homenageamos aqueles que pereceram no Holocausto e carregamos conosco a dor dos que ficaram, condenados a viver com a ausência e o silêncio daqueles que se foram. E o fazemos com compromisso moral. Lembrar e lembrar para que jamais se repita. Lembrar é muito mais que lembrar, pois ao lembrar hoje, não podemos jamais falar somente do passado. Falamos do presente, mas, sobretudo, falamos do futuro. E sob ele temos a maior das responsabilidades enquanto judeus brasileiros. O Holocausto não aconteceu de forma súbita. Ele foi construído passo a passo, em meio à normalização do ódio, à destruição de instituições democráticas e à indiferença de sociedades que preferiam, naquele momento, não enxergar. Durante muito tempo dizia-se que o mundo não sabia. Hoje, ninguém pode dizer isso, pois é claro, sabiam e nada faziam. O dia de hoje ampliou em muito o acesso à informação. A transparência é total, mesmo que alguns queiram ocultá-la, interrompendo deliberadamente as transmissões pela internet. Assistimos guerras em tempo real. Sabemos muito bem, governador, quem oprime, quem financia, quem arma e quem se beneficia deste verdadeiro caos. Presenciamos de maneira direta a política das narrativas, que substituíram o multilateralismo e até mesmo o debate em fatos consistentes. Mesmo assim, seguimos relativizando o extremismo como se fosse uma apenas divergência de natureza ideológica legítima. Um nós contra eles, onde a polarização tenta também apagar isso e tirar o foco da discussão, do fato e da consciência objetiva. Há algo profundamente errado quando se fala em soberania no sentido etimológico e, arrisco dizer, até no sentido jurídico, como se regimes autoritários funcionassem como verdadeiras democracias. Como se sociedades governadas pelo medo pudessem expressar livremente a sua vontade. Esse relativismo não é inocente. Ele corrói o próprio conceito dos direitos humanos. André, uma inversão total, protegida por regras e decisões baseadas nem sempre dentro de um ideário ético e moral que prefiro conferir o rótulo de verdadeira hipocrisia. O extremismo contemporâneo não é movido pelos valores. Infelizmente, ele é movido pelo interesse do poder econômico e, por que não dizer, do dinheiro de forma objetiva. São redes que se conectam através da construção do terrorismo, do narcotráfico, do autoritarismo e até mesmo das economias ilegais. Uma engrenagem internacional que se alimenta da instabilidade e trabalha ativamente para afastar o mundo da democracia e, no limite, dos direitos humanos. E aqui surge uma pergunta inevitável. Por que a indignação mundial e global é tão seletiva? Por que tragédias humanitárias devastadoras, como as da Síria ou em partes da África, não mobilizam o mundo com a mesma intensidade? Por que regimes que massacram seus povos são tratados com tolerância, enquanto a condenação se concentra
quase que exclusivamente quando Israel legitimamente se defende de organizações terroristas. Que relativismo, governador, é esse? Que incoerência moral é essa? Por que uma guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas entre a Ucrânia e a Rússia não tem a mesma obsessão por parte de vários governos? Por que um vizinho como a Venezuela, que massacra os direitos humanos de seus cidadãos, ou um Irã, que oprime e reprime suas minorias, e particularmente as mulheres, alimentando o mundo ao financiar o terrorismo, não tem o mesmo espaço na mídia? Esses exemplos, seletivamente, representam uma política de silêncio por parte de várias chancelarias que optam pela ideologia e não pelo compromisso de um mundo equilibrado, equitativo e pautado pelo respeito aos direitos humanos. Ignorar o terrorismo, seus financiadores e a instrumentalização de civis não é humanismo, é distorção moral. Quando o contexto desaparece, algo muito antigo reaparece: a demonização do povo judeu, agora sob a forma de narrativas. O antissemitismo não começa necessariamente com violência extrema. Ele começa muitas vezes com palavras, com inversões morais, com o silêncio diante do ódio. E isso, infelizmente, também acontece aqui no Brasil. O crescimento do antissemitismo não pode ser ignorado, especialmente quando os discursos públicos se afastam da história e se aproximam de ideologias que legitimam o ódio por mera conveniência política. Lembrar o Holocausto não pode ser só um ritual, não pode ser algo vazio. Tem que ser um verdadeiro compromisso. Compromisso com a verdade histórica, compromisso com a democracia, compromisso com a dignidade humana. O Holocausto não começou nas câmaras de gás. Começou com palavras, com desumanização do outro e com o silêncio dos que acharam que não lhes dizia respeito. E a presença das autoridades aqui no dia de hoje, a necessidade do diálogo permanente que farei questão de manter com todos os atores políticos deste país, eles queiram ou não queiram, é uma necessidade que vejo para manter a nossa missão de combater o antissemitismo, a banalização do Holocausto e a deslegitimação do Estado de Israel. Esta é a nossa missão enquanto Confederação Israelita do Brasil. Este é o papel do presidente da Comunidade Judaica do Brasil, uma missão que não é, meus amigos, nem de direita e nem de esquerda, é uma missão de uma sociedade junto à qual nós acreditamos. Cada vez que combatemos o antissemitismo, não estamos falando somente para e por judeus. Estamos, sim, protegendo a própria sociedade, impedindo que o ódio encontre novas vítimas. Israel, Sr. Kosso Rafi Elder, é hoje um farol para o mundo democrático e para a sociedade livre, sendo a única democracia do Oriente Médio que, como todas elas, tem suas qualidades, tem seus defeitos, mas é uma verdadeira democracia. E é por isso que estamos aqui. Somos fruto de um mundo livre que nos permite e exige honrar a memória dos que perdemos e transformar essa lembrança em ação, coragem e responsabilidade. Porque a história já nos ensinou, de forma dolorosa, é verdade, que o preço da indiferença é alto demais, e a indiferença não é um rito, não é parte de nossa cultura e jamais será algo que o povo judeu tolerará. O Brasil e o mundo demandam participação e persistência, pautada por valores de respeito e gratidão. E com esses valores, com forte sentimento judaico, com sentimento patriótico enquanto brasileiro,
é que trabalharemos, governador Tarcísio, por um Brasil mais justo, onde nós, judeus, tivemos e sempre teremos um forte papel para contribuir. Muito obrigado.